um operador de empilhadeira, uma operadora de máquina, sabe? Um analista, um estagiário, que aparentemente a gente pode julgar de fora como, nossa, as pessoas aqui elas estão lá, né, para seguir procedimento, aquele pensamento de 100 anos atrás de que a gente tem quem manda e quem obedece. Mas a gente vê que hoje o mundo não é assim. A gente tem pessoas, Rogério, distribuídas em diversas camadas da organização com potenciais e talentos incríveis para se tornarem facilitadores e facilitadoras ali de processos colaborativos que a gente nem imagina. Então, primeiro, o entendimento da importância, assim, por que eu deveria desenvolver, Rogério, internamente, seja o meu líder, o meu técnico, o meu educador de segurança ou o meu operador de empilhadeira, como facilitador? Por quê? Por que eu deveria separar uma parte do meu budget para contratar alguém e capacitar esse grupo para que sejam facilitadores? Facilitador não é a mesma coisa que multiplicador, catalisador, não é só dizer, olha, bota uma estrelinha no seu capacete e você agora é a pessoa que vai aí multiplicar. Tudo indica, Rogério, tudo indica que esse futuro do trabalho, né, futuro entre aspas, já é o presente, ele é um futuro mais humanizado, ele é um futuro que ele percorre, ele caminha dentro desse campo do que a gente chama hoje de soft ou power skills, que são as habilidades-chave, as habilidades, né, de empoderamento, onde a gente começa a olhar um pouco mais para dentro do que para fora. Olá, ouvintes da CCM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde trazemos sempre profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. Hoje eu tenho a honra de receber o Rico Martins, que vai compartilhar um pouco das suas experiências sobre liderança facilitadora em saúde, segurança e meio ambiente. E já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar com outros colegas e assistir esse vídeo até o final, pois o Rico vai compartilhar experiências incríveis que você não pode perder. Então fique aqui com a gente. Rico, é um prazer te receber aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao SSMA em Pauta. Obrigado, Rogério, que te agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês e com você e com as pessoas aqui que estão nos assistindo. Obrigado, de coração. Legal. Rico Martins é bacharel em administração com MBA em gestão pela qualidade total e em educação inovadora, mestre em sistemas de gestão, atuando em processos de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente desde 2003. Mas quem é o Rico além do currículo? Quem é o Rico Martins? Pode dividir isso com a gente? Pois é, Rogério, já tem uma pista aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui um robozinho atrás, então o Rico é um cara que também é um pouco nerd, tá, Rogério? Gosto de coisa aí desse mundo diferente. E o Rico é pai da Alice, marido da Tati. O Rico é um carioca morando em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Uma mudança aí que veio em virtude da pandemia. O Rico é um aspirante a jogador de rugby, então eu com 41 anos comecei o esporte aqui não convencional. Mas, Rogério, deixa eu complementar essa apresentação aqui mais formal também, né, que você comentou, me fez lembrar ali do início da minha carreira, e realmente eu sou formado em administração, então é até interessante comentar isso, porque eu tive o privilégio de escolher dentro desse grande universo empresarial, aonde que eu estaria ali dedicando a minha vida, a minha carreira, e foi uma coisa incrível, assim, da vida, sempre me direcionar ali para o campo, né, principalmente da segurança, do gerenciamento de riscos. Eu comecei a minha carreira atuando com qualidade, meio ambiente, tive uma passagem na indústria bem sólida. Queria até destacar isso, porque eu acho que algumas pessoas que já acompanham o meu trabalho, eu não sei se elas conhecem um pouco desse background que eu construí antes de me tornar essa pessoa, né, que hoje está ajudando outras empresas. Eu não gosto da palavra consultor, tá, Rogério? Então, a gente vai falar aqui sobre facilitação e aprendizagem, mas eu tive essa oportunidade, Rogério, de passar por algumas indústrias e consolidar um background
prático, assim, né, de experimentação, o que me fez também ter bastante confiança sobre aonde que estão os melhores caminhos aqui, que é o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, de fato, tô desde 2003, acho que essa é a conta, comecei com 18, 19 anos ali na indústria do óleo e gás, embarcando em plataforma de petróleo. Comecei com qualidade, trabalhei com meio ambiente e sustentabilidade, mas nos últimos 10 anos eu tenho atuado profundamente no campo da segurança no trabalho. Legal. Bom, a gente vai falar sobre facilitação, né? Líder facilitador. E já faz algum tempo que no mundo corporativo a gente escuta sobre isso, né? A gente escuta que o líder ele deve ser um facilitador para sua equipe, ele deve ser um facilitador de processo. Inclusive, eu já trabalhei em uma empresa que, na época, já faz bastante tempo, existia um cargo de liderança chamado de facilitador, né? Tamanha era a importância desse conceito naquela época, né? Hoje eu não sei se ainda permanece, mas era dado muita importância para esse conceito. No nosso curso de SSM em Pauta também, os nossos professores são os nossos facilitadores de aprendizagem. Mas na prática, Rico, quem não conhece sobre facilitação, o que significa isso? E o que significa ser um facilitador? Maravilha, é uma excelente pergunta, Rogério. E é bem importante que a gente compreenda assim, o significado desse termo dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, que é o contexto empresarial, industrial e aplicação disso na segurança. Porque se a gente olhar assim, a palavra, né, facilitador, facilitação, facilitador tem ali uma raiz etimológica do latim, facile, que significa tornar fácil, né? Então, dali a gente pode tirar uma interpretação muito pessoal. E aí a palavra facilitação, facilitador, pode encaixar em várias coisas. Como eu já vi em algumas bios, em algumas descrições, eu mesmo já utilizei essa palavra sem entender muito bem, assim, tá, mas o que o mercado, assim, o que a indústria, o que o mundo empresarial compreende? Como é que esse termo se define? Então a gente pode combinar facilitação, facilitador com várias coisas. Facilitador de aprendizagem, eu sou um facilitador de pessoas, mas o que significa isso? E aí eu aprendi que realmente tem um significado específico, tá? E é até importante a gente distinguir, assim, né? O facilitador, por exemplo, de um instrutor, né? Ou de um trainer. Eu achava que era sinônimo, tá, Rogério? Para mim, facilitador de aprendizagem, instrutor, trainer, era tudo a mesma coisa, só com palavras diferentes. Mas não, tem uma distinção. Claro que eu estou indo aqui, né, no puro suco, né, da definição, mas acho que é importante para a gente até pensar assim, o que eu faço hoje, ou se eu faço, é facilitação ou está mais no campo ali de uma instrução? Então, facilitador, né, a facilitação tem a ver com a capacidade, tá? Então, vou colocar a facilitação aqui como uma habilidade, ok? A facilitação, nesse caso, seria a habilidade de conduzir um grupo para algum lugar. Veja bem, isso não significa puramente que eu estou falando de gerar aprendizagem. Eu posso, por exemplo, imagine que eu estou com um grupo que trabalha com inovação de produto, tá? Não é o meu campo, mas vamos pegar esse exemplo. Então, Rogério, imagine que esse grupo precisa, em uma semana, gerar ali um protótipo de um produto novo para aquela empresa. A pessoa que vai ajudar a conduzir esse processo é o chamado facilitador. Tem um amigo, uma referência, um cara que eu admiro muito nesse campo, que é o Pedro Segreto. Inclusive, a gente gravou aí há pouco tempo falando do relatório de facilitação que saiu esse ano. E ele tem uma definição que eu levo comigo, que é a arte de orquestrar a colaboração. Então, veja bem a distinção. Geralmente, quando a gente está lidando com grupo, mas no papel de trainer, de instrutor, a diferença é que muitas vezes o trainer ele já está levando o conteúdo e o foco dele é direcionar esse conteúdo para o grupo. O facilitador não. O facilitador está direcionando a energia do grupo para que a própria aprendizagem surja dali. Então tem uma diferença interessante ali, né? Entre você pode ser as duas coisas, tá? E muitas vezes a gente alterna esses dois papéis dentro de um espaço. Mas existe sim, Rogério, uma distinção. O facilitador ele está orquestrando a colaboração, ele está orquestrando a cooperação, ele está direcionando a energia que surge da sinergia daquele grupo. E nem todo mundo consegue fazer isso, obviamente,
principalmente se não tiver treino, desenvolvimento. Porque, veja bem, quando a gente se junta com um grupo, não é tão fácil, Rogério, conduzir esse grupo para algum lugar, certo? Você tem ali diferenças enormes, desde formação, modelos mentais. Então, facilitar é isso, é conseguir direcionar, fazer com que esse grupo chegue a algum lugar. Então, dependendo do objetivo, de onde se quer chegar, o facilitador tem esse papel, obviamente através de métodos e técnicas, fazer essa orquestragem ali da colaboração. Quando eu falo em colaboração, né, acho que é uma outra palavra que merece definição. Colaborar, Rogério, é quando duas ou mais pessoas se juntam em prol de um desafio comum. Então, agora, quando a gente junta, né, facilitar com colaborar, opa, agora a gente consegue enxergar um cenário interessante. Uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que está ali com outro grupo, ajudando esse grupo a colaborarem entre si para atingir um determinado objetivo. Isso é facilitar. Isso é interessante o que tu falou, né? Então o líder facilitador faz todo sentido chamar o líder de facilitador, correto? Total, total. Se a gente pensar na facilitação como habilidade, você concorda comigo que nesse papel chamado liderança, essa habilidade ela tem quase que um imã, né? Uma aderência ali muito poderosa. Porque qual é a definição que a gente pode trazer aqui também do que é uma liderança? Geralmente, bom, tem 1000 referências, né? Mas a liderança é geralmente associada com um papel onde uma pessoa está influenciando um grupo ou outro indivíduo para algum lugar, né? Então existe uma questão de influência, de inspiração, né? Então o líder é sempre visto como alguém que está ali servindo como um direcionador para outro alguém. Ora, facilitação é justamente a habilidade que vai permitir com que esse líder consiga orquestrar a energia desse grupo, né? Caminhando esse grupo direcionando esse grupo para algum lugar. Então, a facilitação é uma habilidade que está muito associada a processo também, né? Como o líder vai conseguir tangibilizar e operacionalizar o papel da liderança. Muitas vezes, tá? Não é a única habilidade que o líder vai ter para isso, mas a facilitação, Rogério, eu enxergo como talvez a principal habilidade que o líder tem para conseguir executar o seu papel, por causa dessa aderência, né, de orquestrar a colaboração de um grupo. Rico, e se a gente trazendo esse conceito para os processos de segurança, saúde e meio ambiente, enfim, quem que são os facilitadores de SSMA? A equipe, a liderança ou ambos? Legal, então, a gente falou aqui de liderança, né? Então, acho que essa pergunta é bem legal para deixar bem claro que a facilitação não é um papel restrito só à liderança, tá? É claro que se a gente tivesse que colocar todo mundo assim, né, e escolher, por onde que eu começo a desenvolver essa habilidade? Pode ser, né, que a lógica, né, o bom senso vai dizer, poxa, talvez a liderança seja ali o grupo para se desenvolver inicialmente, mas sendo bem honesto, a habilidade de facilitar, ela pode ser desenvolvida em qualquer pessoa. Concorda comigo? Se essa pessoa, ela dentro das atividades dela, tem também a missão, tem também a responsabilidade de ajudar um grupo, de conduzir um grupo para algum lugar, essa habilidade pode ser desenvolvida nessa pessoa também. Então, é uma pergunta que muita gente me faz, Rogério. Então, dentro de uma empresa, os facilitadores são os líderes? Não necessariamente. Pode ser, talvez, ali um grupo experimental, talvez o primeiro recorte, pela naturalidade do papel, né, já que a liderança ela tem esse papel de influência, né, que converge com a própria habilidade de facilitação. Mas olha, se a gente pensar, por exemplo, no grupo, né, o SESMIT, você tem ali os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, que também são pessoas de influência. Essas pessoas podem ser facilitadores. Eu tenho feito um trabalho, Rogério, até no nível operacional, que tem sido um dos trabalhos mais bonitos que eu vejo na segurança, que é capacitar facilitadores dentro da camada operacional. E é incrível de ver as pessoas dentro dessa camada operacional com talentos, com potenciais, Rogério, que durante ali o trabalho, né, isso vai se destravando e você vai vendo, nossa, um operador de empilhadeira, uma operadora de máquina, sabe, um analista, um estagiário
que aparentemente a gente pode julgar de fora como não. Essas pessoas aqui, elas estão lá, né, para seguir procedimento, aquele pensamento de 100 anos atrás de que a gente tem quem manda e quem obedece. Mas a gente vê que hoje o mundo não é assim. A gente tem pessoas, Rogério, distribuídas em diversas camadas da organização com potenciais e talentos incríveis para se tornarem facilitadores e facilitadoras ali de processos colaborativos que a gente nem imagina. Então, para mim, essa é uma habilidade que ela conversa com o futuro do trabalho, de um modo geral. Então, ela não tá presa a nenhum cargo, a nenhum papel específico. Mas a gente sabe que a liderança, em particular, por ter um papel específico, né, de ser líder, de influenciar, de ser exemplo, de trazer a visão, de, né, comunicar, a habilidade se encaixa quase que perfeitamente ali, tá? Então, acho que tem uma cerejinha do bolo diferente para quem é líder naturalmente. Perfeito. Nessa empresa que eu trabalhei, que é uma grande empresa, que eu tinha o cargo lá de facilitador, a gente tinha também os multiplicadores de segurança, que eram facilitadores, né, do processo, como tu falou, né, que faz esse trabalho, né, junto ao pessoal operacional, era isso que a gente tinha também, né, então, e ajudava bastante, né, né, levando, né, desenvolvendo a cultura, desenvolvendo, né, as práticas, enfim, isso já faz bastante tempo que eu passei, né. Uhum. E o que tu entende como grande dificuldade, assim, vamos trocar a palavra, dificuldade não, mas desafio que o líder ele vai encontrar para ser um facilitador em segurança, por exemplo, vamos focar em segurança. E Uhum. quais habilidades ele tem que se desenvolver, ou ele tem que ter já, pode ser que ele já tenha, ou tem que se desenvolver para se tornar um facilitador eficaz em segurança? Maravilha. Então, ó, antes de falar dos desafios e habilidades, só comentando um pouquinho sobre o que você falou, até para a gente ver aonde que a facilitação se torna sinônimo ou se complemente com outros termos. Você falou, então, multiplicador. Eu ouço esses termos também, né? Aqui a Sim. gente tem multiplicadores, temos catalisadores, temos os norteadores, temos os influenciadores. Maravilha. E se a gente parar para pensar, Rogério, e ver as atividades que essas pessoas fazem, elas já estão exercitando ali um pouco do que a gente estaria falando a respeito de facilitação. Claro que um multiplicador, Rogério, um catalisador, não necessariamente ele está né, sendo facilitador, porque, como eu mencionei, facilitar envolve um processo, muitas vezes, estruturado, com métodos, com técnicas, onde essa pessoa ela vai estar trabalhando com o grupo e ajudando esse grupo a chegar a algum lugar. Mas, ora, quando a gente vê ali um multiplicador, um catalisador, ele já está criando, né, essa interlocução, essa dinâmica, já está interagindo com o grupo. Então, às vezes, ali desenvolver a habilidade de facilitação é só um pulo, muitas vezes ferramental. Muitas vezes ferramental, né? De ensinar técnicas e métodos específicos, frameworks específicos, para que essa pessoa, além desse trabalho de multiplicar, né, de influenciar, ela também ajude a facilitar processos colaborativos. Eu sempre associo, Rogério, facilitação também, né, a processo colaborativo. As duas coisas andam muito juntas, né? Para que a gente não use o termo assim de uma maneira muito solta. Facilitar é conduzir processos colaborativos, né? É orquestrar a colaboração de grupo. Então, Perfeito. falando então de desafio e as habilidades. Cara, desafio, Rogério, esse é um tema extremamente novo. Eu comentei ainda há pouco, né, sobre um bate-papo que eu tive recentemente aí com esse amigo facilitador, em que a gente, nesse bate-papo, Rogério, estava falando e destrinchando o relatório anual de facilitação que é publicado por uma instituição que ela é bem referência aí no mundo, o Session Lab, e esse é um relatório que eles publicam todo ano a respeito de como que está a facilitação no mundo. Né? Então, é uma referência bem legal para a gente olhar assim, pô, como é que as coisas estão caminhando no mundo. E a gente vê, Rogério, que é um termo que ele é novo, assim, ele é mal compreendido, no sentido das empresas explorarem isso, entenderem o potencial disso para a segurança. Tá? Então, a gente, inclusive, vai chegar nesse ponto de entender assim, cara, tá, beleza, facilitação, entendi, mas qual a importância disso para a segurança, né? Então, quando a gente olha, Rogério, o mapa assim da facilitação, essa habilidade é uma habilidade que as empresas ainda estão subcontratando.
Então, quando a gente fala em facilitador, muitas vezes a gente associa isso a um consultor, alguém externo que a empresa vai contratar para apoiar ela em seus processos colaborativos. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, inclusive é o trabalho que eu faço, né? Mas, olha que interessante, uma tendência que está acontecendo, que está surgindo agora, que foi relatada nesse documento, é que as empresas estão agora desenvolvendo isso internamente, formando o que a gente está chamando de in-house, facilitadores in-house. E isso é uma mudança interessante na dinâmica, porque as empresas estão começando a entender a importância dessa habilidade para trabalhar internamente ali os seus colaboradores, sejam lideranças ou não. Então, qual é o principal desafio que eu enxergo hoje? Primeiro, o entendimento da importância, assim, por que que eu deveria desenvolver, Rogério, internamente, seja o meu líder, o meu técnico, o meu educador de segurança ou o meu operador de empilhadeira, como facilitador? Por quê? Por que que eu deveria separar uma parte do meu budget para contratar alguém e capacitar esse grupo para que sejam facilitadores? Facilitador não é a mesma coisa que multiplicador, catalisador, não é só dizer, olha, bota uma estrelinha no seu capacete e você agora é a pessoa que vai aí multiplicar. Então, eu acho que primeiro tem ali ainda as empresas estão entendendo o que é o facilitador e qual é o papel, por que que esse facilitador é importante para mim. Então, para mim, o desafio hoje é entender bem esse papel, já que ele sempre foi um papel terceirizado e muitas vezes associado assim, né, com trainer, com consultor, fica tudo dentro do mesmo pacote. Mas pensa comigo, Rogério, vamos pensar junto nessa pergunta, qual a importância da habilidade de facilitar para a segurança? Você consegue enxergar, assim, algum exemplo onde essa habilidade ela se torna um divisor de águas entre performance de segurança, cenário 1 e cenário 2. Você consegue enxergar, assim, a importância da facilitação? Vem alguma coisa na tua mente? Sim, se é uma habilidade de conduzir as pessoas para algo, eu entendo que faz todo sentido na transformação de uma, né, levando para uma cultura de segurança, por exemplo. Não sei se é isso que tu me perguntou. Perfeito, seria um caminho. Então, estou provocando aqui, na verdade, a pergunta, né? Estou dividindo com você, mas a pergunta para os nossos ouvintes aqui pensarem também, né? Porque a gente está falando aqui de desafios e quais habilidades ou o que, que a gente precisa fazer. Então, para mim, o desafio inicial dentro da segurança, tá? Isso aqui dentro do contexto da segurança, se bem que eu acho que não se prende aqui, mas qual a importância quando a gente fala em facilitação? Qual a importância de desenvolver essa habilidade? E aí, Rogério, a gente pode ir por vários caminhos. O que você, inclusive, trouxe é bem interessante. Ora, se facilitar é orquestrar a colaboração, ora, se eu estou falando em cultura, em desenvolver cultura, pensa comigo, né? Cultura tem a ver com a forma como as pessoas pensam e faz aqui. Ora, se eu consigo desenvolver facilitadores para trabalhar esse campo da colaboração, né, de como que a gente faz e pensa as coisas de forma colaborativa, ora, só a prática da facilitação já seria o impulsionador dessa cultura que eu estou construindo. Beleza. Mas olha outros exemplos aqui, vamos assim ser exemplos bem operacionais, bem táticos. Essa semana, Rogério, o Energy Institute, que é uma instituição bem referência no campo da segurança, publicou um guia, tá bem fresquinho, acabou de sair do forno, chamado Fatores Humanos Aplicados no Gerenciamento de Risco, na análise de risco. Então, todo mundo que está na segurança, de alguma forma, se esbarra com essa atividade de realizar análise de risco. Eu acho que isso está quase que natural, incrustado ali na segurança. Aí eu te pergunto, né? Uma das provocações do Energy Institute e dos autores desse guia foi a seguinte: hoje não é mais suficiente, Rogério, quando a gente fala em performance e segurança, somente fazer análise de risco, né? Levantar perigos, analisar risco e determinar controles. Isso não está sendo suficiente. Por quê? Porque existem fatores que estão provocando comportamentos, que estão provocando erros. Fatores que estão provocando erros. Te pergunto, como é que a gente descobre esses fatores, por exemplo, que levam as pessoas a cometerem erros? Se a gente parar para pensar na facilitação, agora construa comigo esse cenário. Eu tenho um líder. Esse líder, ele coordena lá uma frota de caminhoneiros, tá? É um líder que coordena uma frota de caminhoneiros.
Ele já fez uma análise de risco. Esse líder ele tem lá as suas planilhas, EAPRs e outras ferramentas de gerenciamento de riscos. E, ao mesmo tempo, ele enfrenta ali situações de acidente. Ele se pergunta, caramba, né? Onde que eu estou errando? Pensa comigo como é que a facilitação poderia ajudar esse líder a melhorar a sua performance. Suponha que esse líder, através da facilitação, a habilidade, né, e o processo, ele reúna esse grupo de caminhoneiros, sente em uma mesa redonda e conduza com eles um processo colaborativo de análise de riscos, mas não só análise de riscos, mas também análise dos fatores que contribuem para os erros. Que ele utilize uma estrutura básica uma estrutura básica simples de facilitação, como por exemplo, gente, olha, eu vou distribuir para cada um de vocês aqui um post-it. E eu vou dar 2 minutos aqui no meu relógio para que vocês, vamos supor que eu tenho 20 caminhoneiros sentados comigo numa mesa. E o líder, né? E olha, eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem, 2 minutos para vocês pensarem qual é a coisa que mais está atrapalhando o trabalho de vocês em relação à segurança. Tempo. Musiquinha de fundo. Ó, tô conduzindo o processo de facilitação. Os caminhoneiros estão pensando lá. Escrevem no post-it. Deu tempo. Agora vocês em dupla vão trocar essa informação, né? Compartilhar com a sua dupla. Tempo. Agora vocês em quarteto vão compartilhar essa informação. Tempo. Agora eu quero ouvir o grupo. E aí eu percorro com o objeto de fala para que cada caminhoneiro consiga trazer a sua contribuição individual. Coloca essas contribuições todas no painel. Ó, isso que eu narrei para você aqui é uma estrutura, né, chamada One, Two, for All, uma técnica. E nesse momento eu estou conduzindo a colaboração. Eu tenho lá num painel 20 post-its representando 20 opiniões e 20 ideias dos caminhoneiros. Agora eu quero que o grupo converja. Eu digo, agora vocês vão receber aqui 3 adesivinhos e cada um de vocês vai colar aqui em quais são os fatores que vocês acham que realmente são os mais importantes quando a gente fala em provocar erros aqui, quando o contexto é segurança. Tempo, eles colocam lá as bolinhas, aí desses 20 post-its eu consigo ver que 5 ali são os mais votados. O que aconteceu aqui, Rogério, nesse fenômeno que eu acabei de narrar, conduzindo um processo colaborativo aqui virtualmente contigo? Nesse momento, esse líder conseguiu extrair uma informação que ele não conseguiria extrair de outra forma. Ele fez com que 20 cabeças, 20 ideias florescessem naquele lugar. Através de um processo facilitado, ele conseguiu chegar a uma informação, a um consenso, a uma tomada de decisão que o grupo chegou. Eu tenho aqui 5 elementos que eu poderia trabalhar agora na minha estratégia de liderança, poderia criar plano de ação ou qualquer coisa a respeito daquilo que surgiu no grupo. Então, você entendeu agora o grande desafio e aonde que a facilitação pode ajudar a gente a potencializar muito? Pega esse cenário e coloca ele em várias outras situações. Tomadas de decisão, melhoria. Vamos melhorar o EPI. Queremos aqui melhorar as nossas máscaras. Processo colaborativo, facilitação. Pega as pessoas, coloca as máscaras. E aí, o que você acha? Cada um dá sua opinião. No final, lembrando, né, que todo o processo facilitativo ele sempre vai abrir e fechar, né? O grupo traz brainstorm e no final o grupo chega a algum consenso, né? É importante destacar isso, que todo o processo colaborativo prevê o consenso. Quantas coisas, Rogério, a gente poderia desenvolver e explorar com essa habilidade, com essa estrutura, tá? Então, esse para mim é o desafio. E aí, para fechar, que habilidades, né? O que a gente estaria aqui colocando dentro desse pacote para o líder facilitador? Se a gente parar para pensar, o que está presente dentro desse processo colaborativo? Ora, o líder tem que saber se comunicar. Então, comunicação assertiva, empática, incluindo a escuta ativa, né, que é um pedacinho, tem se falado bastante. A liderança social, a influência social, tá? Bom, a colaboração já está incluída ali, né, a capacidade de fazer com que isso ocorra dentro desse ambiente colaborativo. Se a gente olhar assim, né, o panorama, tem algumas habilidades dentro desse campo social, desse campo emocional, que naturalmente precisam ser desenvolvidos. Então, aí tem um outro aspecto, Rogério, que
Será que hoje os nossos líderes, eles já estão trabalhando essas habilidades, digamos, mais soft, mais power? Ou a gente está ainda muito pautado em currículo, planilha? Então, a tua pergunta ela é bem interessante, porque falando de desafio, falando de habilidade, quase que as coisas se convergem. A gente hoje tem um perfil, Rogério, de pessoas muito duras ainda nas empresas, né? Pessoas muito apoiadas em comando, né? Em tecnologia, né? Em técnica, em ferramenta, o que é maravilhoso. Só que o mundo hoje está caminhando e direcionando a gente para um outro movimento, que é um movimento que precisa de habilidades que vão promover esse tipo de espaço que a gente está discutindo aqui. Então, para colaborar, para criar, para facilitar, é importante entender que as habilidades elas vão além do currículo técnico, né? Então, colocaria esses pontos aqui, né, na tua pergunta. Perfeito. E tu tem exemplo de cases de empresas, Rico, que já estejam atuando com facilitação em segurança? Rogério, como é um assunto novo, tá? No sentido de que as empresas já estão começando a tatear, tá? Então existem inclusive programas aqui no Brasil que são específicos para desenvolver facilitação, né? Eu trabalho treinando muita gente, desenvolvendo programas dentro das empresas, mas existem outras iniciativas. Eu sou community manager de uma pessoa que você conhece bem, lá, a Juliana Bley. Ela tem uma comunidade bem grande de profissionais que se formam como facilitadores em segurança através do trabalho que ela realiza, o Safety Lab, que é um trabalho incrível, assim. Para quem quer ser facilitador, precisa conhecer esse trabalho. Então, eu tenho o privilégio de ser o community manager dessa galera. Então, o que eu vejo? Que tem muitas empresas que já estão tateando e formando facilitadores, tá? Mas ainda é um campo a ser explorado. Algumas empresas já estão, assim, azeitando isso com profissionais incríveis. Um exemplo é a Klabin, que tem educadoras e educadores de segurança que já estão trabalhando essa habilidade de não só educar, né, de não só ser trainer em segurança, mas de ser trainer e facilitador de processos colaborativos. De novo, são coisas que se complementam, mas são distintas. Conheço pessoas também de empresas do setor de óleo e gás. A Petrobras, por exemplo, tem pessoas incríveis lá dentro que já estão trabalhando facilitação de uma maneira muito legal, né? Não a empresa assim porque a Petrobras é um mundo, mas tem pessoas ali dentro que são facilitadores incríveis, assim, conduzindo trabalhos incríveis. Bom, poderia listar aqui algumas dessas empresas que já têm pessoas que estão brincando nesse playground, tá? Mas dizer para você que tem uma super empresa hoje que é um modelo de facilitação em segurança, eu acho que a gente ainda não chegou nesse nível, mas tudo indica que a gente em breve deve ter aí grandes cases incríveis para poder compartilhar. Eu ia te perguntar se tu acredita que a facilitação é importante para as empresas. Isso é óbvio, né? Pelo nosso bate-papo aqui ficou muito, muito claro, né? Que tu... mas para quem ainda não entendeu, para as empresas que ainda não entenderam dessa importância, quais resultados que eles podem esperar com o processo de facilitação, além de várias coisas que tu já falou, né? Então, Rogério, bom, primeiro, assim, qual é a minha principal referência? Fórum Econômico Mundial, a cada 2 anos, se eu não me engano, eles publicam lá um reporte chamado O Futuro do Trabalho. É um reporte de quase 300 páginas falando sobre, né, o que se espera aí do futuro do trabalho, Rogério. Tem uma parte do relatório que acho que muita gente que talvez esteja nos escutando aqui já deve ter se esbarrado, falando das habilidades do futuro. A galera de RH, inclusive, todo ano, né, eu vejo posts e blogs com as atualizações. Quais são as habilidades, Rogério, do futuro do trabalho nos próximos 5 anos, 2025 a 2030? Rogério, se a gente olhar a lista das habilidades, pegando as 10 primeiras, somente uma habilidade ela vai mais para o campo técnico, digamos assim, que é a habilidade de literacia, letramento tecnológico. Natural, já que a gente está vivendo um mundo de tecnologias e inteligência artificial. Se a gente olhar as 9 habilidades, Rogério, todas elas estão dentro desse campo social, / emocional,
cognitivo, ou seja, tem a ver com quanto a gente está se conhecendo e quanto a gente está se desenvolvendo e o quanto a gente está se preparando para navegar nesse mundo aí de mares gigantes que são o mundo das empresas. Então, só isso a gente já consegue destacar a importância. Por quê? Tudo indica, Rogério, tudo indica que esse futuro do trabalho, né, futuro entre aspas, já é presente, ele é um futuro mais humanizado, ele é um futuro que ele percorre, ele caminha dentro desse campo do que a gente chama hoje de soft ou power skills, que são as habilidades-chave, as habilidades, né, de empoderamento, aonde a gente começa a olhar um pouco mais para dentro do que para fora, aonde a gente começa a voltar um pouco para aquilo que nos conecta como humanos, as habilidades que nos permitem construir relações. Falando em segurança, essa é uma palavra que eu tenho usado aos quatro ventos. Inclusive, botei um post esses dias bem grande assim: segurança não é mais uma disciplina técnica, ela é relacional. Essa foi uma descoberta lá na década de 80, mas que vem se propagando até hoje. Os estudiosos, Rogério, dos grandes acidentes, pegando relatórios, descobriram que o problema do acidente não está na falta de um EPI ou na falta de uma engenharia. A gente avançou bastante, mas ela está no campo das relações humanas. Olha que interessante. Ela está no campo sociológico, antropológico. Te pergunto, os nossos queridas engenheiras, técnicas, administradores e pessoas do universo da gestão estão potencializando isso? Então aí que está, acho que a grande resposta. Qual é a importância disso para as empresas? A extrema aderência ao que a gente hoje está vendo como tendências do futuro do trabalho. Me parece, Rogério, que se a gente não se permitir desenvolver um pouquinho essa e outras habilidades, né? Então, a facilitação é uma habilidade que vai te permitir conduzir processos, exercitar talvez outras habilidades. Mas não é o único caminho, né? Tem outros. Mas o recado ele é bem claro. A gente está caminhando para um cenário de trabalho onde as habilidades não técnicas começam a se sobressair, começam a ganhar potência, destaque. Estamos vivendo aí um momento, inclusive, de discussão sobre riscos psicossociais. Segurança psicológica é um tema que está em pauta também desde, sei lá, 2 anos atrás. Então, assim, a gente vê que muita coisa converge, Rogério, para essa conversa a respeito de para onde que as empresas estão indo. E eu, com toda humildade, te digo, meu amigo, com esse privilégio que eu tenho de passar por inúmeras empresas aqui no Brasil e no exterior. As habilidades técnicas contam muito, o teu currículo, a tua pós-graduação, tudo isso é maravilhoso. Mas o que a gente precisa mesmo, sabe o que é? São de pessoas que consigam sentar junto com outras pessoas e co-criar, cooperar, colaborar, já que o desafio comum, ele não permite. Aí vem uma verdade que eu descobri, Rogério. A gente não consegue mais fazer as coisas sozinhos hoje. Antigamente era fácil resolver problemas sozinho. Eu me viro aqui, né? Eu sento no meu computador e eu me viro. Hoje se torna impraticável, diante de tanta complexidade, fazer sozinho. A gente depende do outro para que os nossos problemas, os nossos pepinos, eles sejam resolvidos. Então, só aqui isso já tem a resposta. Por que é importante? Porque a gente não consegue mais fazer nada sozinho. A gente precisa desenvolver habilidades que nos permitem co-criar e colaborar com outras pessoas. E quão importante essa tua fala, porque a gente né, tá bastante tempo nesse mundo, né, de segurança, vamos pegar assim, e a gente fala já há bastante tempo dessa necessidade de letramento, essa necessidade, né, de rever, inclusive currículos, né, grades curriculares de cursos, e isso não acontece, né, na velocidade que as coisas vão. Claro que tem toda uma burocracia por trás disso, né, de aprovações, enfim. Mas, assim, na prática, a gente fala muito e acontece pouco, né, Rico? Nesse movimento, a gente está falando aqui de facilitação, colaboração, comunicação, né, e processo de educação, que eu tive agora recentemente falando com a Rafa Stirmer. Então, o quão importante as empresas se atentarem para isso, né? Porque senão vão estar, com certeza, aí, com profissionais
que não vão estar preparados para atender as necessidades do mundo daqui a pouco tempo, né? Exato, acho que você ilustrou muito bem. Não vão ter profissionais, né, capazes de lidar com esses desafios do mundo como ele está se apresentando para a gente hoje, né? Então, olhando assim, pelo olhar da aprendizagem, que é um outro campo que eu exploro bastante, já que você citou, Rogério, o conceito assim, né, de aprender, ele tem a ver com a capacidade de você se adaptar ao ambiente, né? Então, desde quando a gente era pequenos micróbios, aprender era a capacidade do organismo de, poxa, né? Como é que eu lido com esse ambiente? Durante muitos séculos, Rogério, a gente foi fazendo isso de uma maneira mais suave, ou seja, perpetuando a nossa cultura e aprendendo a lidar com o ambiente, que esse ambiente se transformava também devagar. Mas, meu amigo, analisa comigo, sei lá, os últimos 20 anos, como as coisas se aceleraram a ponto, Rogério, da gente não conseguir acompanhar mais isso, né? De uma maneira assim, cognitivamente é, individual, sabe? A gente não consegue acompanhar essas mudanças. Então a gente precisa nutrir uma forma de adaptação diferente. E essa forma de adaptação, que obviamente inclui a nossa capacidade de aprender, mas acima disso é a capacidade de aprender em conjunto. A capacidade de lidar com isso de uma forma conjunta, plural. Eu não consigo mais sentar numa mesa como líder, já que a gente começou a falar sobre liderança, e tomar uma decisão sozinha, por mais que eu seja gênio, inteligente e uma pessoa com experiência, eu ouço muito isso. Ah, mas eu tenho 20 anos de experiência aqui na indústria. É impraticável essa pessoa sentar sozinha na sua sala e conseguir chegar a uma solução. Por quê? É tanta complexidade que se eu não chamo o Rogério, não chamo a Ana, a Cláudia, né, o Pedro, o João, e falo, gente, vamos tentar juntos aqui, tentar, né, chegar num consenso, numa decisão que a gente olhe em conjunto, porque o meu olhar é a minha visão de mundo, é a minha adaptação à realidade, mas o seu olhar é diferente. Então, Rogério, para mim, acho que tem muito a ver sobre essa capacidade da gente conseguir se adaptar, sabe? E o quanto esses profissionais realmente vão conseguir se adaptar a esse movimento, né? Que prevê que a gente faça junto. Então, será que os profissionais estão preparados para isso? Eu tenho essa preocupação até comigo, assim, né? Qual é o futuro do meu trabalho? O que eu preciso? Então, para mim, a resposta é bem clara, assim. A gente, entre outras coisas, José, a gente precisa saber como trabalhar junto, sabe? Acho que essa que é a grande moral aqui da nossa conversa. E a facilitação, para mim, é um caminho extremamente potente, principalmente na segurança, que o tempo todo demanda tomada de decisão, consenso e resolver desafios em conjunto. Um acidente não é responsabilidade de uma pessoa só, concorda? É do sistema. Ué, como é que eu envolvo o sistema quando eu quero resolver um possível acidente? Eu preciso colaborar, co-criar, criar essa forma de trabalho junto. Para mim, essa que é a grande mensagem. Assim, é importante a gente entender isso. Achei legal as tuas perguntas aqui, porque, Rogério, muitas vezes a gente pensa a segurança como algo técnico e normativo, né? Ah, basta ali eu contratar um técnico, um engenheiro, ele resolve tudo. Talvez há 100 anos atrás era assim, mas hoje não. A segurança não é mais essa disciplina técnica, ela é relacional. Se a gente está falando em sistemas complexos, sistemas socioeconômicos, a gente tem que entender que para colocar isso em prática, a gente precisa exercitar habilidades que trabalham dentro desse campo social, desse campo cognitivo, desse campo onde as pessoas estarão se relacionando. Rico, cara, muito bom, muito bom. O papo contigo é muito agradável, né? Podia ficar aqui, a gente tá gravando pela manhã, né? Podia ficar aqui até o dia inteiro falando, que é muito legal, muito conhecimento, muitos conceitos interessantes que a gente acha que sabe, e na verdade, né, talvez a gente tenha alguns conceitos distorcidos, principalmente com o Uhum. que é facilitação, né? Então, obrigado por aceitar meu convite, né, por estar aqui comigo, compartilhando um pouquinho das tuas experiências aí, que são muitas aí, né, com o público aqui do SSM em Pauta, e fica à vontade aí de complementar e fazer as tuas considerações finais. Obrigado, Rogério. Acho que, nossa, como você falou, eu poderia ficar aqui contigo horas e horas. Quando a conversa tá boa, a gente, né, quer mais.
mas eu entendo aqui, né, que para o bem da nosso bate-papo, é importante a gente ter o tempo aqui, o frame do tempo. Então, Rogério, quero só te agradecer mais uma vez, agradecer ao teu público que está nos assistindo aqui, que tem interesse, sabe, nesse tipo de conhecimento, que está se preocupando em se adaptar a esse mundo complexo. Eu acho que assistir aqui essa gravação é uma iniciativa, é uma forma, é uma demonstração, Rogério, né, de que estamos tentando, né, buscar conhecimento para se adaptar a esse mundo, tá? O que eu reforço aqui com você e com todos que estão nos ouvindo é que se você já atua no campo da aprendizagem, se você já faz treinamento, se você já trabalha com grupos, se você é um líder, não líder, né, específico da segurança, um técnico, um engenheiro, falando uma liderança operacional, procura se atentar, procura buscar esse conhecimento, procura ampliar a tua forma de aprender e aquilo que você está buscando para incluir no teu radar, Rogério, as habilidades que vão garantir a tua empregabilidade, que vão garantir que a tua excelência ela alcance patamares cada vez mais elevados em um mundo em que a gente está sofrendo, né, em que a gente está questionando a forma de trabalhar, em que a gente está vendo os impactos também, Rogério, das práticas ruins, das práticas negativas. Então, meu recado é: se permita a olhar para dentro e se perguntar: a forma como eu estou liderando, lembrando, né, do nosso título aqui, liderança colaborativa, tá? Mas dependente de liderança. A forma como eu estou conduzindo o meu trabalho, Roger, na minha empresa, é a melhor forma? Lembrando aqui de uma fala da filósofa, uma mulher incrível que eu admiro aqui no Brasil, a professora Lúcia Helena Galvão. Se todo mundo, Rogério, todo mundo fizesse o que você faz hoje, o mundo seria melhor ou pior? Se todo mundo nas empresas liderasse da forma como você lidera hoje, as empresas seriam melhores ou piores? Olha que pergunta que nos provoca. Então, o que eu quero dizer com isso para a gente fechar aqui, Rogério? Se permita a fazer essa análise crítica, né, do teu modelo mental a respeito de como que você conduz, de como que você pensa o trabalho, de como que a gente constrói segurança nas empresas. Possivelmente, Rogério, a gente vai descobrir que lá no fundo tem lá um buraquinho, uma janelinha, aonde caiba algo diferente. Caiba, talvez, o exercício de novas habilidades que você nunca parou para pensar, mas agora nessa conversa você se inspirou. E talvez você seja aí um excelente facilitador e nem sabe, uma excelente facilitadora e nem sabe, e daqui a algum tempo você vai colher os frutos de um trabalho mais incrível daquilo que você faz, tá? Então, pense com carinho, analise, reflita e, quem sabe, você se descubra aí dentro desse campo da facilitação em segurança no trabalho. A arte de orquestrar a sinergia de grupos. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade atual e por profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. Te convido novamente a fazer inscrição aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado até aqui. Até a próxima!